É para contrabalançar. Natal. Mas olha, não se espantem, porque eu não estou trazendo dentro do meu coração nenhum tipo de sentimento negativo. Eu só vou falar, continuando o capítulo 12, eu vou falar do ódio. É difícil falar do ódio, né? Assim, perto do Natal, é todo mundo falando tanto de amor para lá, amor para cá. Mas, infelizmente, a gente não vira santinho no mês de dezembro, né? As notícias continuam e o ódio parece que virou moda, não é verdade? É só a gente atentar, como diz a gente, para as redes sociais, para os jornais, para o nosso dia a dia. Alguém aqui pode me dizer se anteriormente no nosso panorama político teve tanto ódio quanto tem de uns tempos para cá? Não é verdade? Ficou acirrado, né? É uma briga tão grande e não é só no Brasil, né, gente? Quantas guerras nós temos hoje em dia? É Ucrânia, é Rússia, é Israel, é não sei o quê. Então não adianta a gente dizer o mundo está em paz. Antes estivesse, né? Mas o mundo está em guerra. E nós temos a nossa guerra particular. E a gente está aqui para isso. A Angeli está falando da dificuldade que nós temos em nos tornar melhores. É uma dificuldade imensa. Tirar o ódio do nosso coração vai muito tempo. A nossa sorte é que nós somos espíritos eternos, Deus é paciente e a gente vai caminhando. Devagarinho, a gente vai tirando, podando as arestas, até chegarmos lá, naquele ponto em que a gente vai olhar para trás e falar: gente, eu não odeio mais nada, né? Mas é difícil. O que a gente pode depreender de tanto ódio quando você vê a política do país, quando você vê tantas brigas? É mãe jogando filho no rio, é mulher matando marido, é marido matando mulher, né? Infanticídio e feminicídio aumentou tanto. Será que aumentou mesmo? Ou aumentou o poder da imprensa? Não é verdade? A gente também sempre diz assim: nossa, mas não tinha no meu tempo tanta violência. Tinha sim, não tinha tanta comunicação. De um estado, até chegar a notícia de um estado para outro, era muito difícil. Eu me lembro, gente, quando eu morava em São Paulo e a minha mãe ia muito para o Rio de Janeiro, minha mãe e meu pai, e de lá, olha só, tá certo que eu sou velha para danar, né? Eles traziam, acho que naquela época todo mundo assistia novela, eles traziam os capítulos posteriores da novela, que não tinha passado ainda em São Paulo, que era Rede Globo, né? Era no Rio. Então a minha mãe trazia, contava para a gente, olha como eram as notícias há 40, 50 anos atrás, por aí. Mudou demais, não é verdade? Então o que a gente depende de tudo isso que está acontecendo? Apesar da imprensa estar massacrando, os nossos sentimentos continuam mesmo. Eu continuo com tantos defeitos hoje quanto eu tinha na época. Então a gente está, na verdade, falhando na nossa vigilância interna, por nos deixarmos levar pelos absurdos das redes sociais, que a gente se deixa levar, hein? Transformando a nossa indignação numa sede de justiça. Não é verdade, quando a gente assiste na televisão, alguém matou uma pessoa covardemente. Esses dias a gente viu na imprensa, né, os soldados matando um coitado lá. Então o que transforma? A indignação transforma em ódio, em sede de justiça, em sede de vingança, porque a gente confunde justiça com vingança, hein? Mas o que é o ódio, gente? O ódio é a manifestação do sentimento mais primitivo que o homem ainda guarda no espírito e evolução. Claro, nós estamos em evolução ainda. E a gente veio lá de trás. Nós fomos primitivos hoje, não somos, mas fomos. E esse ódio, esse sentimento, ele veio conosco. É a manifestação do sentimento mais primitivo que nós temos, né? Nós guardamos no espírito. São os resquícios do instinto de conservação, que hoje a gente não precisa mais, né?
Antes era o nosso instinto de conservação, falava mais alto. Eu matava para poder me manter vivo. Hoje eu não preciso mais disso. Mas o ódio me mantém ainda vivo nesse sentido. Ele se manifesta desde as formas mais sutis de simular uma hipocrisia social. Quem de nós aqui não tem hipocrisia social? Né? Você odeia aquela pessoa, ela chega na sua casa e se abraça. Principalmente os parentes, que agora no Natal vem, né? Aquele parente distante, você não gosta da cara dele, mas você se vê obrigado a receber muito bem. Por quê? Porque é o verniz social. É o nosso ódio disfarçado em verniz social. O ódio incita a violência. Dele, ódio, decorrem os mais variados sentimentos. Nós temos, por exemplo, o rancor. É a permanência do ódio naquele que espera o revide pelas ofensas sofridas. Tem gente que sofre uma ofensa no trânsito, ele desce, guarda o carro, vai até em casa, né? Vai lá, pega uma arma, volta e mata. Não esfria a cabeça, não. Procura manter vivo o sentimento do ódio, que é para poder ter uma chance de matar. Temos agressividade também. Ela externa um estado íntimo de ódio que expressa em forma de rancor, de cobiça, cólera, ciúme, é tudo misturado. O ódio é o quê? Nada mais do que uma paixão inferior. É um sentimento mesquinho, egoísta, que a gente desenvolve quando a nossa sintonia baixa. Então, se você resumir tudo desses sentimentos, todos eles negativos, a gente vai ver que é só uma causa: a sintonia baixa, a vibração baixa. Quando nós temos assim, quando nossa vibração faz isso daqui, nós nos conectamos ao mundo de criaturas que são movidas pelo ódio, movidas por sentimentos negativos e que querem a nossa tragédia. Então, todas as vezes que eu baixo o meu teor vibratório, eu vou me sintonizar naturalmente com aqueles que querem o meu mal e o mal de quem está em volta. Então eles insuflam essas energias negativas para mim, que estou aberta para receber. Claro, eu abri a minha guarda quando eu baixei o meu nível. Então eu vou começar a sentir, de repente, o Rogério só me fez uma coisinha, que se o meu nível vibratório tivesse alto, deixaria passar. Mas acontece que eu baixei o meu nível por raiva dele. Nesse minuto, todos os inimigos dele e os meus se juntam. E aquilo vai num fomento. Então, o que era uma briguinha de nada, começa a se transformar num crescendo, porque esses inimigos insuflam na cabeça da gente, nos pensamentos, recordações de vidas passadas também, das brigas que eu tive com ele, da raiva que eu sentia dele em outras encarnações e que agora vem toda à tona. Então, às vezes, uma discussão pequena de trânsito, que poderia não dar em nada, ela termina numa tragédia. Por quê? Porque o nosso nível vibratório está lá embaixo. O que é que nos salvaguarda de tudo isso? No nosso dia a dia, na nossa vida, enfim, é o nosso teor vibratório elevado. É o aprender a fazer a prece, é aprender a se conectar ao mais alto, porque quando eu estou conectado ao mais alto, eu vou me conectar só com bons espíritos, que vão colocar boas ideias, pensamentos nobres junto a mim. Eu não vou ter raiva, pelo contrário, eu vou me abrir para o amor. Então vocês vão perceber que o ódio e todos os seus asséculas, ou seja, sentimentos ruins que derivam dele, são todos eles provenientes da nossa baixa vibração. Na verdade, eu não posso pôr a culpa em ninguém. A culpa é exclusivamente minha, que não vigio os meus pensamentos. Até que limite o ódio pode nos levar? Podemos ser levados a perpetrar os atos mais indignos de violência, de agressividade,
causando até mortes, contraindo as mais diversas dívidas. A gente vem para essa encarnação para ver se melhora e de repente se deixa levar e mata. Contrai dívida para muitas encarnações futuras, né? Quais os motivos que nos levam a odiar alguém, gente? O ódio é despertado por humilhação sofrida, quando a gente é maltratado, traído na nossa confiança, no afeto. Então existem muitas maneiras do ódio ser provocado, sem a mínima dúvida, né? Quantos feminicídios acontecem hoje porque a mulher traiu, porque o marido traiu? Deve ser muito ruim ser traído, mas isso não significa que eu tenha necessariamente que matar. Muitas coisas acontecem que não são necessárias, são tão grandes para me levar a um ato tão extremo quanto o matar. Se eu vigiar meus pensamentos, se eu andar, como diz a Dulce, em estado de prece, eu nunca vou matar, eu nunca vou me deixar levar, porque eu nunca vou me conectar com esse submundo, com esses desencarnados que estão louquinhos para pegar a gente. Na maior parte das vezes, o ódio é o germe do amor que foi sufocado. E é verdade, olha, é só a gente ver no feminicídio o que acontece. Se você voltar 5 anos antes, você vai ver fotos de casamento do casal, feliz, tranquilo, vai para a lua de mel, volta, começam os filhos, uma vida tranquila como todos nós aqui, a maior parte tem. De repente, aquilo vira um ódio fervoroso. O marido tem hora, é aquela dualidade, tem hora que você ama de paixão, tem hora que você odeia com as suas entranhas. Então, nesse ponto é que entra a vigilância, porque quando você ama de paixão em alguns momentos e odeia de paixão em outros, o seu pensamento baixo, a sua vibração lá embaixo, é que vai dizer quem é que vai ganhar nessa briga. É o mau pensamento. É onde acontece o feminicídio. E não é só a morte, homem e mulher, marido e mulher, não. Quantos pais matam os filhos, quantos filhos matam o pai? A gente não tem Richthofen e companhia, quanta gente nós temos acompanhando aquela moça, não é verdade? Se você olhar a vida pregressa, se você for mais fundo e lá para trás, em anteriores encarnações, a gente vai ver que eram inimigos, que tinham muitas dívidas, que vieram como pai e filho, pais e filhos, justamente para que o laço sanguíneo amainasse o ódio. Infelizmente, o teor vibratório, mais uma vez, faz das suas. Ninguém tentou tirar a tentação, porque a tentação veio, seja por dinheiro, seja por que for, ela veio. O meu teor estava tão baixo, eu começo a ver não o pai e a mãe, mas 2 inimigos figadais de anteriores eras, que eu preciso me desfazer dele. Nós precisamos entender que a raiva, e isso é Joana de Ângeles que fala, hein, minha gente? A raiva, o ódio não é um sentimento negativo, assim como a febre também não é. Quando tem a febre, é que alguma coisa vai mal no organismo, ela é um sinal de alerta, não é verdade? Segundo a Joana de Ângeles, sentir raiva é natural no quadro das experiências terrestres em pessoas e em indivíduos com o nosso padrão evolutivo. Agora, canalizar essa raiva até que ela se dissolva completamente, aí sim a gente tem que ter. Isso é que nos faz saudáveis, é isso que nos faz caminhar pela evolução, é dissolver essa raiva, porque nos dias que correm, no nosso dia a dia, no trânsito, na família, com os filhos, em todas as situações do dia a dia, a gente enfrenta muitas situações em que o ódio toma conta. Mas se a gente souber elevar o nosso padrão vibratório,
a gente vai dissolver essa raiva. Se alguém brigou comigo no trânsito, ao invés de eu ir até em casa pegar o revólver, ou descer e brigar, eu conto até 10. Eu vou me lembrar da água da paz do Chico. Vou encher minha boca de água e esperar que aquela raiva dilua todinha. Eu vou evitar um problema seríssimo para a minha vida, para aquele que me provocou a raiva. Não é verdade? Mesmo porque, quando a gente sente ódio, é a gente que sofre. A pessoa pela qual você está sentindo ódio, ela está dormindo normalmente. Quem está com raiva, quem está com um sentimento negativo que ataca a cabeça, estômago, te dá mal-estar, é você. Perco minha noite de sono e o camarada pelo qual eu tenho raiva está lá, dormindo. Então a raiva faz muito mais mal para mim do que para qualquer pessoa. Que conclusão você chega disso? Que o maior inimigo que você tem que combater é você mesmo. Nós somos nossos inimigos. Eu ainda não sou santinha, porque eu já podia ser santinha, não é verdade? Eu não posso, porque eu sou a maior inimiga que eu tenho. Eu não consigo caminhar como eu deveria caminhar no sentido evolutivo, porque eu não consigo me desfazer dos meus defeitos de uma maneira mais rápida. Eu dou um passo, caio novamente. Se eu me livro do egoísmo, a vaidade me pega. Eu tenho outros vícios. Eu sou fofoqueira, eu falo demais. Então, eu tento tirar. Então, hoje eu não sou mais fofoqueira, mas eu ainda continuo falando. Então, o maior inimigo que eu tenho sou eu mesma. Nós temos que matar, como diz na Bíblia, esse homem velho que está dentro de nós, para que a gente possa começar uma nova história no nosso dia a dia. Muito obrigada. Eu quero desejar também um Feliz Natal para todos nós, cheio de amor, cheio de paz, que o Cristo possa abraçar todos nós com muito amor. Muito obrigada.